Paz do Senhor, queridos. Estou feliz por poder estar com você mais uma vez e vamos hoje fazer o comentário da lição 4 da Revista dos Jovens da Escola Bíblica Dominical, do dia 23/10 de 2016. O título da lição: Adoração como cumprimento da vontade de Deus. Texto do dia diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A síntese diz: quando uma pessoa resolve desenvolver uma vida de adoração e louvor a Deus, compreender a vontade do Pai torna-se o caminho mais fácil para atingir esse objetivo tão maravilhoso. A leitura do texto bíblico está em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 8, que a lição apresenta, então, aspectos da vida de Abraão e da vida de Isaque. Exatamente isso que a lição apresenta. Primeiro falando sobre Abraão, depois falando sobre Isaque. E por último, o ponto 3 da lição diz: como posso saber se estou fazendo a vontade de Deus e por isso adorando-o. Então, a adoração como cumprimento da vontade de Deus. Pensando primeiro em Abraão, nós sabemos que Abraão foi um homem de adoração, pelo fato dele ter sempre construído altares. Na verdade, Abraão foi um homem de altar. Uma característica na vida de Abraão foi a edificação de altares. Logo no início do texto sagrado, que fala sobre ele, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, no versículo 7 desse capítulo, diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: À tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Também, no verso 8, logo em seguida diz assim: E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, Abraão edificando o altar. Mais um texto, no capítulo 13, verso 18, diz: E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhos de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. E também o capítulo 22, verso 9, que fala do altar que ele construiu lá no Monte Moriá, onde estava disposto a cumprir o mandamento de Deus de oferecer seu filho em sacrifício. Então nós percebemos que Abraão era um homem de altar, vida de altar. E ele andou em obediência à vontade de Deus que lhe foi revelada. A obediência também fazia parte da vida de Abraão. No capítulo 12 do livro de Gênesis, versos 1 e 2, está escrito: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3, E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Então nós vemos claramente que Abraão, ele era um homem de altar, ou seja, um homem de adoração a Deus, que é justamente o que nós estamos aprendendo, mas ele era também um homem que andou em obediência à vontade de Deus que lhe foi revelada. A partir do momento que Deus se revela a Abraão, fala o que quer, dá as orientações, Abraão, ele passa a viver em obediência à vontade revelada de Deus na sua vida. Porque a partir do momento que o homem conhece a vontade de Deus, o caminho correto para esse homem é obedecer aquilo que lhe foi revelado. Fazer a vontade de Deus foi uma decisão que ele teve que tomar. Assim como nós também devemos decidir isso na nossa vida. Deus não nos impõe sua vontade, Ele revela a nós a sua vontade. Ele revela a sua vontade. A vontade de Deus foi revelada a Abraão no aparecimento de Deus de uma forma miraculosa que a Bíblia não detalha.
como foi exatamente, mas só diz que apareceu o Senhor, ou disse o Senhor a Abraão. Nós hoje temos a vontade de Deus revelada para nós nas páginas das Escrituras Sagradas. Nós conhecemos a vontade de Deus pela palavra dele. E nós temos que, assim como Abraão, ele recebeu a revelação da vontade de Deus e ele decidiu obedecer, nós também devemos decidir isso na nossa própria vida. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, quando esteve na terra, ele decidiu fazer a vontade de Deus. Ele veio para a terra para fazer a vontade de Deus. Era uma decisão do Senhor. Está escrito em Hebreus 10:9. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. O que Deus quer hoje de cada um dos seus servos, de cada uma das pessoas que dizem servi-lo, é que essas pessoas tenham uma decisão na vida também. A decisão de obedecer, a decisão de cumprir e de fazer a vontade de Deus. Abraão, para fazer a vontade de Deus, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Por isso que está escrito em Gênesis 12:1. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai. Ele teve que abrir mão para fazer a vontade de Deus. E esse princípio não mudou, ele continua ainda hoje. Quem não está disposto a renunciar muitas coisas não está apto para fazer a vontade de Deus. Em Mateus 16:24, está escrito: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, você quer? E vir após mim implica em fazer a minha vontade. É claro, porque Jesus é Senhor. Ele manda, Ele determina, Ele ordena. E nós, se quisermos ser seus servos de verdade, nós devemos estar prontos a obedecê-lo. E essa prontidão é uma decisão da nossa própria vontade. Submeter, subjugar a nossa vontade a Jesus, ao Senhor. Quer vir? Então negue-se a si mesmo. Toma a cruz e siga-me. Abraão é um exemplo de alguém que decidiu, quando teve a revelação da vontade de Deus, em seguir, em obedecer e cumprir a vontade de Deus. Jesus, o Filho do Pai, o Verbo encarnado, esteve nessa terra e decidiu, desde a eternidade, cumprir a vontade do Pai. Nós queremos também servir a Deus? Nós queremos também ser instrumentos através dos quais a vontade de Deus seja cumprida? Devemos tomar essa decisão diária na nossa vida. Um desafio cotidiano, o desafio de obedecer e fazer a vontade de Deus. O ponto 2 da lição fala sobre Isaac. Isaac, quem espera a vontade de Deus, recebe a melhor parte. Isaac, além de ser um homem que viveu a vontade de Deus, ele próprio foi o cumprimento dessa vontade, uma vez que o seu nascimento foi resultado da promessa de Deus a seus pais. Então nós temos em Isaac também um homem que decidiu e que viveu a vontade de Deus. Mas ele próprio era resultado dessa vontade. Porque quando Deus chama Abraão, logo mais tarde, Deus promete a Abraão um filho. E esse filho veio a ser Isaac, que veio nascer quando Abraão tinha 100 anos de idade, como promessa de Deus na vida dele. Tanto que a palavra Isaac, o nome Isaac quer dizer riso, né? Riso, porque foi cumprimento da promessa, a alegria que veio pelo nascimento de Isaac e veio do ventre de Sara, a mulher estéril de Abraão, mas que pelo poder miraculoso de Deus recebeu de Deus a condição de poder gerar e de poder conceber e deu à luz aquele filho. Então, Isaac era um cumprimento da vontade de Deus para a história que Deus tinha na vida de Abraão e na história da vida do povo de Israel. Mas ele foi um homem também que viveu, praticou a palavra de Deus. Nós vemos em Isaac um filho que trilhou as mesmas pisadas da fé de seu pai. As pisadas da fé, da obediência e da adoração a Deus. Nós vemos isso em Isaac.
E aí entra uma pergunta, você que é jovem, está estudando a lição da escola dominical, está meditando, que tipo de filho você é? Que tipo de filho? Você tem um pai temente a Deus, um pai que serve ao Senhor? Você tem andado nas pisadas de seu pai, de sua mãe? Ou você tornou-se rebelde em algum momento da sua vida e resolveu caminhar nos seus próprios caminhos? Trilhar os seus próprios caminhos? Que consequência você está colhendo disso tudo agora? Quantas dores você está causando para você mesmo e com certeza causando para os seus pais e para aqueles que te amam? Que tipo de filho você é? Um filho que consegue pisar, subir junto o monte, como Isaac subiu com Abraão, aquele monte, o Moriá, quando eles subiam juntos lá, está escrito em Gênesis 22, subiam juntos. Que tipo de filho você é? Você consegue andar do lado do teu pai na fé? Ou mesmo você que não tem seu pai cristão, a sua mãe cristã, mas será que você é um filho que honra seus pais, mesmo eles não sendo servos de Deus? Que tipo de filho você é? Nós temos em Isaac um filho que honrou seus pais e um filho que honrou Deus de seus pais. Quando nós honramos a Deus, nós não temos dificuldade em honrar as outras pessoas. Quando nós obedecemos a Deus, não temos dificuldade de obedecer nossos pais. Quando obedecemos a Deus, não temos dificuldade de obedecer às autoridades constituídas por Deus. Nós não somos rebeldes. O verdadeiro cristão não é um filho rebelde. O verdadeiro cristão é um filho obediente. Está escrito nas cartas apostólicas, nas cartas de Paulo. Por várias vezes ele diz, filhos, obedecei aos vossos pais. Submetei-vos a ele. Obedecei, obedecei, obedecei. A obediência parece que é uma coisa alheia à juventude, mas na verdade não o é. A obediência é uma coroa, um diadema de glória para aquele que pratica. Porque só podemos cumprir e fazer a vontade de Deus se nos submetermos e obedecermos a Deus. E as normas de Deus, a vontade de Deus é revelada nas Escrituras e envolve todos os aspectos de nossa vida. Não apenas a nossa vida espiritual como crente, mas a nossa vida como membro da família, a nossa vida como cidadão, a nossa vida como membro da igreja e por aí vai, a nossa vida profissional. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos princípios na palavra de Deus que expressam como Deus quer que seus filhos vivam. Não apenas no espiritual, no ministerial, nos dons, nas atividades da igreja. Não, mas Deus quer uma vida plena e total e obediência à sua vontade em todas as áreas de nossa vida. Como era o relacionamento entre Isaac e Deus? Nós já falamos sobre Abraão, vamos falar um pouquinho sobre Isaac. Como era o relacionamento dele com Deus? É interessante um versículo que está no capítulo 24 do livro de Gênesis, versículo 63, que diz que Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Esse texto aqui, ele faz parte do contexto de quando o servo de Abraão, Eliezer, foi buscar a noiva para Isaac, Rebeca. E quando eles estão chegando ali na terra onde Abraão estava, está esse texto que nós acabamos de ler, que naquele momento, naquele dia, naquela hora, Isaac tinha saído a orar no campo. Enquanto o servo foi buscar a sua futura esposa, ele se dedicou à oração. Então nós vemos em Isaac alguém que tinha uma vida de oração. Um filho, um jovem que orava. Pela idade dele na época, alguém que orava. Então nós temos aí um princípio extraordinário e lindo, importantíssimo para o jovem cristão. Vida de oração. Era um dos aspectos do relacionamento entre Isaac e Deus. Você tem orado, jovem? Você tem buscado a presença de Deus? Veja que o contexto que nós lemos aqui era uma coisa importantíssima na vida de Isaac. Era a proximidade do momento do seu casamento. Ele estava para se casar. E esse momento ele se dedicou à oração. Que tipo de atitude nós temos quando vamos dar um passo? Que tipo de atitude você tem quando você quer dar um passo tão importante na vida quanto, por exemplo, de conseguir uma namorada, uma futura esposa?
Você se entrega às carnalidades, às paixões? Você se entrega ao pecado e aos prazeres da carne? Ou você se entrega à oração? Para que Deus possa te orientar, te dirigir, te abençoar. Para que você tenha um futuro abençoado e um futuro de paz. Isaac nos dá um exemplo de estar orando. Isaac era um lutador na oração, ele não desfalecia. Porque nós lemos que depois que ele se casa com Rebeca, ela também ela tinha o mesmo problema de sua sogra Sara. Ela não podia gerar, era estéril. E Rebeca, por ser estéril, Isaac orou por ela 20 anos. Está escrito em Gênesis capítulo 24, versículos 20 e 26. 20 anos ele intercedeu por sua esposa para que Deus pudesse lhes dar um filho. Isso fala de oração perseverante. Isaac era um homem, um lutador na oração. Ele não desfalecia. Foram 20 anos de oração, 20 anos esperando. E Deus deu. Deu gêmeos, que foi Esaú e Jacó. Nós não podemos desfalecer nas nossas orações, mas entender que Deus pode demorar para responder. Esse demorar de Deus, em relação ao nosso tempo, nunca é o demorar no tempo certo de Deus, porque Deus tem o seu tempo certo para todas as coisas. Mas somos nós que imaginamos, por causa do nosso tempo e as nossas ansiedades, que Deus demora. Mas não é que Deus demora, Deus tem o seu tempo certo para todas as coisas. No mundo que nós vivemos, e o mundo do jovem fala muito sobre isso, é um mundo em que os jovens, e todos nós estamos acostumados a coisas automáticas, respostas imediatas. Mas com Deus é diferente. Ele tanto pode responder de imediato, como para nós parece que ele pode demorar. Mas nós devemos saber de uma coisa: tudo está na vontade de Deus. A gente aprende isso com a vida de Isaac. Tudo está sob o controle e a vontade de Deus. Outra coisa que nós aprendemos na vida de Isaac era que, por estar submisso à vontade de Deus e buscando fazer a vontade de Deus, Deus o orientava nas horas difíceis que ele enfrentava. Capítulo 26 do livro de Gênesis diz que havia fome, versículo 1, diz que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então veja que foi um momento de fome, um momento de problema, um momento de crise, mas por ser Isaac alguém submisso à vontade de Deus, Deus o orientava nas horas difíceis. Veja que Deus chega para ele e diz: não desça ao Egito, mas habita na terra que eu vou te mostrar. Então, nós aprendemos que quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós podemos contar com a orientação da palavra de Deus, a orientação do Espírito Santo para nos dirigir nos momentos difíceis e nos momentos cruciais da nossa vida. Também nós lemos que mesmo na crise, Deus fez de Isaac alguém muito próspero. Está escrito em Gênesis, capítulo 26, versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessões de ovelha e possessões de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Veja que Isaac foi alvo da inveja dos filisteus por causa da prosperidade de Deus na vida dele. O próprio Abimeleque, está escrito no capítulo 26, verso 16 de Gênesis. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Ou seja, o próprio líder dos filisteus, o Abimeleque, ele pediu para Isaac deixar a terra dos filisteus, porque Isaac se tornou muito forte, muito poderoso e causava temor no próprio líder dos filisteus. Não que Isaac em si fosse um perigo, mas eles imaginavam que fosse, porque eles o invejavam de ver a prosperidade na vida deles. E essa prosperidade era resultado, sim, de alguém que se prostrava e se submetia à vontade de Deus. É claro que a prosperidade material
não é algo que vai acontecer na vida de todos os que cumprem a vontade de Deus nos dias atuais. Nós entendemos isso à luz de todo o texto sagrado. Mas nós sabemos de uma coisa, que a verdadeira prosperidade, que é a bênção de Deus e a presença de Deus, é uma realidade na vida de todos os que cumprem a vontade de Deus. A presença, o poder, o Espírito Santo, a graça, a provisão de Deus é sim uma realidade. Se Deus quer abençoar alguns com bênçãos materiais, Ele assim o fará. Mas certo é que todos os que cumprem e obedecem e buscam viver a vontade de Deus, serão sim cuidados por Deus. No final da lição, nós encontramos o ponto 3 da lição, que fala sobre como posso saber se estou fazendo a vontade de Deus e por isso adorando. Como posso saber? Como posso saber? E é aqui que nós vamos dar algumas dicas aos jovens nas nossas escolas dominicais, e eu quero deixar isso nesse comentário também. Como posso saber se estou fazendo a vontade de Deus e por isso adorando? Primeiro, se você obedece e pratica a palavra de Deus. Se você obedece e pratica a palavra de Deus, então você pode ter certeza que você está adorando a Deus. Aquilo que você conhece da Bíblia, você procura pôr em prática? Aquilo que você aprende na escola dominical, você busca pôr em prática? Aquilo que você aprende de seus pastores, você busca pôr em prática? Aquilo que o Espírito Santo comunica e revela ao seu coração, você busca pôr em prática? Então você está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo, se você está buscando colocar em prática. É claro que nós entendemos que ninguém é perfeito. Quantas vezes falhamos e fracassamos? Isso não é um privilégio só dos jovens, é de todos nós, porque todos somos falhos, somos carne, somos homens. Mas uma coisa é, nosso coração está sempre buscando fazer a vontade de Deus, nós estamos sempre buscando graça e poder do Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus, e nós estamos entendendo a Bíblia e procurando praticá-la, se estamos fazendo, podemos saber sim que estamos buscando a vontade de Deus. Segundo, se você não coloca a sua vontade em primeiro lugar, mas a de Deus. Até que ponto a vontade de Deus é importante? Quando ela coincide com a sua, mas infelizmente na maioria das vezes a vontade de Deus não coincide com a nossa. E a nossa não coincide com a de Deus. Porque a nossa vontade carnal é de pecar, é de distanciar de Deus. A vontade de Deus é exatamente o contrário. Então, até que ponto a vontade de Deus é primordial na nossa vida? Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida? Se você colocar a de Deus e não a sua, pode ter certeza, você está fazendo a vontade de Deus e está adorando ao Senhor. Assim como Jesus disse assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Jesus desceu do céu para fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou. Como estamos vivendo nós nessa terra? Aqui embaixo. Como Jesus viveu aqui na terra, aqui embaixo, ele viveu para fazer a vontade do Pai. E nós? Temos feito a mesma coisa? Terceiro, se você tem satisfação em fazer a vontade de Deus. Você tem satisfação em fazer a vontade de Deus? Porque está escrito em Romanos 12, verso 2, que é o texto do dia da lição. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim é a vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. É prazerosa a vontade de Deus para quem cumpre ela. Você tem prazer? Você tem satisfação? Você tem contentamento? Você se alegra em fazer a vontade do teu Pai? A vontade de Deus? Se você se alegra. Se ela não é um fardo para você, se não é aquela coisa que você diz assim, eu estou lutando para obedecer, mas eu não aguento mais, está tão pesado para mim. Se a vontade de Deus está tão pesada para você, então ela não é boa, perfeita e agradável. Então, na verdade, você não está adorando a Deus de verdade. Você está sendo um mero religioso. E não podemos ser meros religiosos. Devemos, de fato, viver e ser satisfeitos por fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a nossa alegria. Jesus disse para os discípulos, lá em João 4, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Comida. Comida não é algo prazeroso? É muito bom, não é? Então, para Jesus, o prazer e o contentamento, como a comida, era fazer a vontade do Pai. Para nós deve ser a mesma coisa também. Fazer a vontade de Deus é algo prazeroso. Mesmo que isso implique
em deixar o nosso eu, deixar nossos prazeres, deixar a nossa vontade. A princípio pode parecer até espinhoso, mas no final, ou no transcorrer da jornada, nós vamos entender que o melhor sempre é a vontade de Deus. E por último, como posso saber se estou fazendo a vontade de Deus e por isso adorando? Se você busca a santificação. É um alvo na sua vida? O que está escrito em 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, se você busca a santificação, se é um alvo na sua vida, e o que é santificação? É separar-se do pecado, é temer a Deus. Temer a Deus é apartar-se do mal, apartar-se do pecado e ser consagrado a Deus. Tem dois aspectos. Primeiro, o apartar-se do mal, apartar-se do pecado e consagrar-se a Deus, dedicar-se a Deus e às coisas de Deus. É claro que nós não estamos querendo dizer que alguém tem que viver uma vida ministerial, religiosa, 100% integrada no ministério. Não, isso é para alguns apenas. Mas na vida do crente normal, das pessoas que estudam, trabalham, não são obreiros chamados especificamente para a obra, mas crentes consagrados ao Senhor não quer dizer aqueles que vivem integralmente da obra, não. Aliás, muitos até vivem integralmente da obra e não são perfeitamente consagrados ao Senhor. Não existe padrão para isso. O que ocorre é o seguinte, no teu contexto, na sua maneira de viver, naquilo que lhe rodeia, naquilo que lhe cerca, na sua vida dentro da sua casa, na vida no trabalho, na vida na escola, enfim, em tudo que você faz, você evita o pecado e você busca agradar a Deus. Isso é viver buscando a santificação. É dizer não ao que é ruim, não ao pecado. É o que Deus odeia. Deus odeia o pecado, eu também odeio. E amar o que Deus ama. Amar o que Deus ama. A pureza, a santidade, a verdade, a justiça. Então, quando eu faço isso, eu estou buscando a santificação. E se eu estou buscando a santificação, eu posso saber que eu estou buscando fazer a vontade de Deus e, portanto, estou adorando a Deus. Adoração, portanto, não é um ato em si, mas adoração é uma maneira, é uma forma, é um estilo de vida que o cristão pode perfeitamente fazer, que o jovem crente pode perfeitamente cumprir a vontade de Deus. Deus continue abençoando a sua vida.